Eu começo com duas perguntas e uma afirmação. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueço de você. É Deus falando em Isaías 49, versículo 15. Bem, nós já aprendemos que 50% da nossa felicidade é determinada pela genética. 40% por fatores internos e somente 10% por fatores externos. Sua atitude em relação à vida influencia a sua felicidade e não o que lhe acontece. A citação está no livro A Ciência da Felicidade. Talvez você esteja incomodado com duas indagações. O que posso fazer para ser feliz? E o que faço com o que estou sentindo? Talvez você esteja interpretando a dor, gerando pensamentos negativos e sofrimento mental. E se essa dor nunca mais passar? E se eu não conseguir mais fazer isso ou aquilo? E se ela piorar? As emoções negativas não são problemas. O sofrimento mental provocado por tais emoções é que é. Vamos à Bíblia. Salmos 18, versículo 4. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 119, versículo 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Jeremias 8,18. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Já Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Lá em Salmos 31, versículo 9, está escrito: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Lá em Mateus 26, de 36 a 39, diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: estou profundamente triste, numa tristeza mortal. Isaías 53, 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, se referindo a Jesus. Algumas versões dizem homem de dores, que sabe o que é sofrer. Sim, Deus sabe o que é sofrer e o que você está passando. Por isso ele diz em Zacarias 9:12, Zacarias 9:12, diz: aqui há esperança. Eu prometo duas alegrias para cada tristeza que você passou. Eu quero falar agora sobre duas dores da sociedade moderna. A primeira é a dor da depressão. Depressão é uma emoção. Você não é a sua depressão. Você existe desde antes dela, durante e existirá depois dela. Manter-se ocupado pode ajudar a evitar pensar demais. Concentrar-se em outras pessoas pode ajudar a esquecer os seus próprios problemas. Busque ajuda profissional. Agora sobre a dor da culpa. Você lembra que lá no Éden, Adão e Eva tinham motivos para um culpar o outro, fazendo projeção da culpa. Mas chegou o momento que Adão decidiu mudar o jogo. Gênesis 3:20. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Eva, que antes se chamava Senhora Adão, passou a se chamar Eva porque Eva é a que tem vida, cheia de vida, ela vive, viveu, a que vive. Então Adão mudou a história ao olhar com o olhar da graça e da misericórdia para a sua mulher, para a sua esposa. Dando-lhe um novo nome, associando não mais a morte, mas a vida. Olha só, Hebreus 9:14. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como um sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo. Sim, é o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica. Lá em 1 Reis 19, versículo 9,
Deus disse: Elias, o que você está fazendo aí desse jeito? Elias estava numa caverna, estava no escuro, estava numa situação de depressão. Deus também falou em Daniel 10:12, através de um anjo, para Daniel. Observe o relato. Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei, ainda tremendo, disse Daniel. Em seguida, o anjo falou: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você clamou, começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. No momento em que Daniel começou a orar, começou a clamar, começou a buscar, Deus lembrou de Daniel e já respondeu à sua oração. Isaías 49:15 diz: Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Eu não esqueço de você. Eu não me esqueço jamais de você. E em 1988, o grupo Prisma Brasil gravou a seguinte canção: Eu não me esqueci de ti. Um trechinho. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, ver na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Deus lembrou da humanidade. Zacarias 10:11. Eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. Sim, Deus está segurando as ondas. Deus segura a tua onda, meu irmão. Deus segura a tua onda, minha irmã. Imagine você fazendo uma entrevista com Deus. Uma pesquisa foi feita entre norte-americanos e a pergunta era: o que você perguntaria a Deus se o encontrasse pessoalmente? 34% responderam: qual é o meu propósito neste mundo? 19% perguntariam: existe vida depois da morte? 16% iriam perguntar: por que coisas ruins acontecem? E 7% perguntariam para Deus: existe vida inteligente em outros planetas? E 6%: quanto tempo eu viverei? O que você perguntaria a Deus se o encontrasse pessoalmente? 34% dos entrevistados responderam com uma pergunta: qual é o meu propósito neste mundo? Eu não sou Deus, mas posso te ajudar a entender qual é o seu propósito. Vamos começar pelas mãos. A mão humana está formada no 4º mês de gravidez. Do nascimento à morte, 25 milhões de movimentos são feitos. As impressões digitais só se desfazem pela decomposição. E as mãos podem substituir os olhos, os ouvidos e até a voz. Lá em Eclesiastes 2, versículo 11, diz: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. É o sábio Salomão falando. Ele edificou casas, plantou vinhas, fez jardins e pomares, construiu açudes, comprou servos, possuiu bois e ovelhas, amontoou prata, ouro e tesouros. Com as mãos, ele proveu-se de cantores, cercou-se de mulheres. As obras das mãos de Salomão. Eclesiastes 2:11 também diz: E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tudo vaidade. Bem, você já ouviu falar da lei do retorno decrescente, né? O prazer o prazer exige doses cada vez maiores para produzir a mesma satisfação. E no final traz apenas o desespero e o desencanto. Vaidade, vaidade. Mas existe propósito de felicidade debaixo do sol, diz Salomão também. E essa expressão debaixo do sol aparece 29 vezes no livro de Eclesiastes. A jornalista Nonan, que é escritora de discursos dos presidentes Ronald Reagan e George Bush, disse: somos a primeira geração que esperou encontrar a felicidade aqui na Terra, e essa busca
tornou-nos grandemente infelizes. Vou repetir. Somos a primeira geração que esperou encontrar a felicidade aqui na Terra. E essa geração buscou tornar-se grandemente infeliz. Uma entrevista ainda com Deus, entre Moisés e Deus. Lembra do encontro deles, lá em Êxodo 3, versículo 11? Deus não diz quem é Moisés. Deus diz quem ele é e deixa claro: eu sou o que sou, eu serei contigo. E você pode se perguntar: quem você é? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Talvez você esteja passando por uma circunstância, por uma dificuldade que tem contribuído para lhe desanimar. Dores, enfermidades, lágrimas, tristezas. Vem para te desafiar e te desanimar. É uma acusação? É uma traição? Foi o desemprego? Que luta você tem enfrentado? É uma palavra dura? É o sentimento de culpa? É o desânimo? O que tem tirado suas forças, seu ânimo, sua coragem, seu foco, a sua fé? O que tem lhe apagado? O que tem lhe apagado? Talvez a sua chama esteja apagadinha. Foi uma palavra dura que disseram quanto o seu passado, quanto a sua vida. O que fez apagar a chama da fé e da esperança. São essas coisas que acontecem na tua casa, na tua família, que vão desanimando, que vão minando, que vão tirando a força, o ânimo. E aí, você está triste? Você está desanimado? Qual é o segredo agora? O que preciso fazer? Agora, parece que as coisas não estão funcionando. Mas aí vem a necessidade, sabe de quê? De uma nova experiência. É Jesus. E quanto mais você estiver pertinho dele, e quanto mais você estiver perto de Jesus, a tua chama, algo novo vai acontecer. Portanto, você deve persistir, você deve ser perseverante. Fique com Ele. É Deus conosco. É Emanuel. Quanto mais próximo você estiver,
mais iluminado você será. Você é um escolhido, é sacerdote real, é nação santa, é propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de ensinar as virtudes daquele que lhe chamou para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Para Moisés no deserto, para Moisés lá do deserto, José no poço e na prisão, Davi na roça, Daniel na cova dos leões, para a mulher que sangrou durante 12 anos, para a mulher encurvada ele diz, eu serei contigo. Deus chorou com Sara, Ana e Isabel que não podiam engravidar. Ele lembrou da viúva de Sarepta, da mulher samaritana que teve 5 maridos. Sim, ele lembrou da sogra de Pedro, de Lázaro no sepulcro e lembrará do ladrão morto na cruz. É Deus falando, eu lembro de você. De você, Angélica, Élida. Deus lembra de você, Vilma. De você, Eliomar. Deus está lembrando nesse momento de você, Benilton. Também de você, Priscila. Sandra, Jeremias, Eliane, Alain, Júnior, Feliciano. Deus está lembrando nesse momento de você. Ele jamais esquece. Ele lembra de você. Você está na agenda de Deus. Não importa o que fizeram ou deixaram de fazer com você. Vivemos em dias em que é fácil esquecer dos outros, deixar de canto, deixar de lado, ignorar, ser indiferente. Talvez você esteja se sentindo sozinho, numa solidão, no fundo do poço, na caverna, no leito de um hospital. Onde você está? Você não está só. Emanuel, Deus conosco. Deus é contigo. E concluindo, entenda de uma vez. 2 coisas definem você: sua paciência quando você não tem nada e sua atitude quando você tem tudo. Quando o passado ruim te ligar, não atenda. Ele não tem nada de novo a oferecer. E eu concluo, o mundo vê o que você faz. Deus vê o que você é. Deus vê o que você é. E na essência, você é o objeto supremo, sagrado do seu amor. Por amor ele veio, e por amor a você, ele breve, muito em breve, voltará. Um dia extraordinário, um dia muito feliz na presença do Senhor Jesus, que em todos os momentos estará com você e jamais te esquece. Seja feliz. Um ótimo dia.